Pessoal, se vocês estão me vendo tentar ligar essa lâmpada com esse motorzinho, não pule um vídeo ainda não. Isso aqui é só para mostrar que isso aqui realmente não funciona. Essa lâmpada nunca vai ser acesa com esse motorzinho aqui. E a explicação de que por que ela nunca vai ser acesa com esse motorzinho é que eu posso até conseguir os 12 volts necessários para o funcionamento dela, mas muito dificilmente eu vou conseguir a corrente necessária para ela acender. Dá para fazer isso com LED, né? Quer dizer, vocês estão cansados de ver isso aqui na internet. O YouTube tá cheio de vídeos de gente mostrando um geradorzinho que consegue acender um LED. Bom, como curiosidade científica, tecnológica, é até válido. Mas não vai te servir para nada, né? Numa situação em que ocorreu falta de energia, o que vai mais te incomodar é você ficar sem iluminação, sem acesso à internet, sem conseguir dar carga nos seus aparelhos, como celular, tablet e própria bateria da sua lanterna recarregável. Mas eu tenho a solução para esse problema. Esse achado aqui, ó, esse motor enorme que eu consegui encontrar numa máquina numa copiadora de Xerox, eu não sei nem qual a marca do fabricante, porque geralmente o que a gente encontra nesse equipamento são esses motores aqui, ó. Aqui tem o motor ligado no driver. Aqui eu tenho conectores. Aqui eu tenho conectores de onde eu vou fazer a tomada para ligar os LEDs. Vou soldar fios aqui com diodos para retificar a corrente que sai daqui, né? Então aqui eu consigo alta tensão sim, ó, até 12 volts, né? Posso conseguir um pouco mais dependendo da rotação aqui, mas dificilmente vai ultrapassar 24 volts. E ainda assim para uma rotação muito alta. Mas eu consigo então com uma rotação relativamente baixa, facilmente 12 volts aqui e o mais importante, uma corrente alta o suficiente para acionar essa lâmpadazinha, que é uma lâmpada de ré. Ela tem potência de 21 watts, ligada em 12 volts, ela produz, portanto, ela consome quase 2 amperes de corrente. Então é corrente muito alta. Essa corrente, inclusive, ela faz o seguinte: se eu deixar essa lâmpada ligada na bateria do carro, se eu pegar uma bateria de carro, ligar essa lâmpada aqui, ó, ela provavelmente vai descarregar essa bateria em cerca de 8 a 12 horas. Se, no entanto, eu pegar a mesma corrente, né, essa corrente de cerca de 2 amperes, e passar a fornecer e não a retirar da bateria, se eu passar a fornecer para a bateria, eu consigo também carregar completamente essa bateria em 8 a 12 horas. Lógico, se eu dobrar a corrente, reduz o tempo pela metade, né? Eu vou carregar ela aí em 4 a 6 horas. Esse motor aqui, ó, se eu usar como gerador, eu consigo essa corrente. Posso chegar até, eu fiz um teste ali, consegui chegar até 6 amperes para uma rotação mais alta. Acoplei numa roda de bicicleta, né, e consegui até 6 amperes. Então 6 amperes eu carrego uma bateria uma bateria automotiva, desde que não tenha uma amperagem muito alta, né, da ordem de 70, 120 amperes, mas baterias da ordem de 38, 40 amperes, carrego em 3, 4 horas. Posso ligar numa roda de bicicleta, né, vou pedalando, pedalo meia horinha, descanso, pedalo meia horinha. Numa situação em que eu estou completamente sem energia, vai me servir essa bateria. Por causa daquilo que eu te falei, ó. Você não vai ficar sem internet. Ah, mas como eu não vou ficar sem internet? Meu modem fica ligado na tomada, eu vou ligar o meu modem na bateria? Vai. Eu vou postar um outro vídeo onde eu ensino você a ligar o seu modem numa bateria automotiva, bateria de 12 volts, e você vai continuar tendo acesso à internet, porque o fornecedor de internet, ele tem baterias que mantêm o serviço de telefonia e internet funcionando mesmo quando na sua região não existe energia elétrica. Então, se você ligar o seu modem,
que é de 12 volts. Bom, pelo menos os que eu conheço usam fontes de 12 volts. Se você ligar o seu modem numa bateria de automóvel, você continua tendo internet, o seu Wi-Fi continua funcionando. E vou ensinar você a fazer também uma conexão nessa bateria para você poder carregar o seu celular e o seu tablet. É um vídeo que está vindo por aí. Peço até para vocês se inscreverem no nosso canal para dar uma força pra gente aí. E aí você vai ser avisado assim que esse vídeo for postado. Pessoal, vou ligar esse motor aqui então no meu multímetro para ver qual a tensão que eu consigo a partir dele. Então aqui, ó. Sugiro até que vocês adquiram um multímetro desse, que vai ser muito útil para vocês acompanharem as montagens aqui, né? Se você quiser fazer isso na sua casa também. Vou pôr aqui na escala de tensão alternada, né? Já que o meu motor não produz tensão contínua. Eu vou ter que retificar essa tensão quando eu for usar para carregar a bateria ou para acionar diretamente qualquer circuito. Então aqui, ó, eu posso girar com o dedo mesmo e consigo aqui, ó, 10 volts já. 13, 15, 17, quase 50 volts. Né? Tensão muito alta. Acontece o seguinte, essa tensão está alta porque o motor está girando livre aí, não estou fornecendo corrente para ninguém. Vou ligar essa lâmpada junto com ele agora. Vocês vão ver o que acontece com a tensão. Ela cai bruscamente, porque agora a corrente está sendo consumida. Então é por isso que aquele geradorzinho, aquele motorzinho menor que acende um LED, muita gente liga sem o LED, liga direto no voltímetro aqui e dá tensões da ordem de 12, 20 volts, aquilo lá dificilmente vai poder ser aproveitado. Então olha aqui, ó. Deixa eu posicionar a lâmpada aqui. Bom, vou girar agora, aí eu já percebo que fica difícil girar, fica difícil girar, e eu percebo, vocês não devem estar percebendo ainda, mas o filamento ali começou a adquirir um tom alaranjado. Então vou girar com o dedo aqui. Não sei se deu para vocês perceberem, mas vou colocar ele próximo da lente aqui para ver se vocês percebem. Deixa eu apagar a luz aqui. Então aqui, estou girando com o meu dedo. Girando apenas com o dedo ainda. Já consigo algum brilho. Acendi. E o meu voltímetro está indicando 7 volts. Quando eu ligar isso na roda de bicicleta, aí sim, aí eu consigo 12 volts, 13, 15 e isso aqui vai brilhar pra caramba. Pessoal, então ó, posicionei uma bicicleta aqui, meus filhos estão me ajudando aqui. Ó, o eixo esse eixo do motor aqui, ele é mais ou menos assim, ó. Essa borrachinha aqui eu tirei de uma guia de impressora. Então tem umas hastes metálicas lá dentro, cheio dessas borrachas aqui. Então eu consegui tirar e encaixar ela aqui para facilitar o contato aqui, ó. Então, ó, a ligação foi feita no motor, na lâmpada. E olha a quantidade de energia que esse gerador produz. Bom, uma lâmpada apenas. Aqui eu tenho um consumo de 2 amperes. Vou mostrar uma coisa mais impressionante. Vou ligar uma segunda lâmpada. Liguei 2 lâmpadas aqui agora. Estão vendo aí? E vou tentar acionar as duas. Então aqui, ó, a gente deve estar produzindo uma corrente de 4 a 5 amperes. Meu filho está até com dificuldade de conseguir girar o pedal da bicicleta aqui. Mas tá aí. E a minha borracha está se desgastando todinha, então eu vou precisar reforçar isso daqui. Pessoal, então eu liguei aqui, ó, essa régua de LEDs para mostrar aquele probleminha que a gente tem, que é o fato de, apesar de eu conseguir os 12 volts e alta corrente, essa corrente não está retificada, então os meus LEDs ficam piscando. Então eu vou mostrar para vocês um circuito
onde vocês vão resolver esse probleminha. Bom, pessoal, tem um circuito aqui, ó. A gente vai precisar de uma ponte de diodos. A ponte de diodos é esse daqui. Eu usei diodos do tipo UN400 e 4007. Então, você vai ter isso daqui. Como ele tem polaridade, né? Aquele anelzinho prateado dele, né? É simbolizado por esse risquinho aqui. Então, você vai montar uma estrutura como essa, com diodos. Isso daqui, onde nessa cópia está escrito transformador, é o nosso motor. É o nosso motor, então eu vou precisar dessa ponte de diodos e de um capacitor. Eu precisaria de um capacitor de 5.000 microfarads. Eu não consegui, mas eu tinha dois retirados do sucata aqui, ó, um de 3.300 microfarads por 25 volts e um outro de 4.700 microfarads por 25 volts. Você pode usar capacitor de 16 a 25 até 35 volts. Quer dizer, a tensão dele tem que ser um pouco maior do que a tensão que você pretende gerar. Então, como a gente está tentando 12 volts, 16 volts, 25 volts é um valor bom. Então, imaginando que você vai ligar esse motor numa roda de bicicleta, né, e vai poder pedalar, e hoje em dia praticamente todo brasileiro está precisando dar uma pedalada de vez em quando, então seria uma forma de você transformar as gordurinhas acumuladas aí, ó, em energia elétrica para carregar uma bateria. Então, para carregar essa bateria, eu vou precisar desse circuito estabilizador, né? Tem a parte retificadora e tem esse filtro que é feito pelos capacitores aqui. Então, falta ainda para a gente ligar o filtro no motor e no capacitor. Então, a parte que está ligada no motor está simbolizada por isso daqui, ó. Nos meus diodos eu tenho assim, ó, tem dois polos, tem dois terminais aqui, ó, onde está aqueles anéisinhos prateados do diodo. Vou chamar de polo positivo. Então, ó, eles se juntam aqui, ó. E nos outros dois lá atrás tem a parte negativa, né? Então aqui, ó, que vai estar ligado no negativo do capacitor. Então a imagem aqui é bem intuitiva. Então eu venho aqui na minha ponte e vejo que tem dois diodos onde os anéis prateados coincidem aqui em cima, né? E do lado oposto eu tenho duas ligações onde não coincidem anéis prateados. Aqui não, nessa ligação aqui ó, eu tenho um anel prateado junto com uma outra região sem anel aqui. Então, essa região aqui, ó, esses dois fios maiores vão estar ligados no meu capacitor. E essa parte aqui eu vou ligar no meu motor. Então, o meu motor vai ficar ligado nesse e nesse ponto da ponte retificadora. Vou fazer uma solda aqui nesses capacitores, então. Pessoal, então estou resolvendo um probleminha aqui, ó. Esse meu fio aqui, eu imaginei que ele fosse direto até a bateria, né? Depois eu percebi que eu tinha que conectar os capacitores ainda. Então eu cortei ele aqui, ó. Eu cortei ele aqui e vou refazer essa solda, só que colocando os capacitores aqui agora. Negativo no fio preto, né? No negativo, e positivo no positivo. E aí eu posso levar essa extensão até a bateria. Negativo. Pessoal, então eu terminei de fazer a soldagem aqui. Vamos ligar no nosso motor. Então eu estou ligando aqui. Aqui não tem ordem de ligação não, já que essa corrente ainda é alternada, eu posso ligar o fio em qualquer posição. Agora a nossa tensão e corrente elas estão retificadas. Para fazer um teste aqui, eu tenho Bom, deu para ver que isso aqui é de fabricação caseira, né? Esse aqui é um daqueles acendedores de cigarro que você tem no carro, onde você pode conectar vários acessórios, né? Para você carregar tablet, celular, telefone.
Então, esse aqui fui eu mesmo que fiz. Então, você vai colocar o seu conector aqui, né? E vai usar o seu equipamento. Vou ligar então aqui no nosso gerador, positivo ao positivo, negativo ao negativo. Esse gerador aqui, ó, é até uma boa dica para o pessoal que gosta de sobrevivência, sobrevivencialismo. É uma forma de você conseguir energia, né? Vai te fornecer energia para suas atividades. Você pode manter o seu rádio com carga, o seu telefone, câmera, as baterias da sua lanterna. Então vamos fazer um teste aqui. Eu vou pedir para meu filho segurar aqui, próximo da câmera, e eu vou servir de tração animal aqui, né? Então, o nosso carregador. Bom, acendeu um LED ali, não estou vendo ele carregar, né? Então vamos ligar isso no aparelho telefônico. Então vamos ver se eu tenho uma indicação de carga. Então vocês estão vendo aí a indicação de que ele está sendo carregado. Lógico, né? Eu não vou ficar aqui, né? Isso aqui vai levar minutos e às vezes até horas. O ideal é que você prenda isso numa bicicleta, você vai pedalando, né? Que você pode até manter um ritmo mais constante. É até arriscado fazer isso que a gente está fazendo aqui. Eu posso danificar o meu circuito, né? O circuito de carga, o aparelho celular, porque essa tensão ela pode ultrapassar 12 volts, pode ficar muito abaixo e eu não conseguir carga. Então o ideal é que você prenda na bicicleta. Pode até colocar o multímetro junto para acompanhar a tensão, né? Você vai ligar os conectores aqui, pode acompanhar a tensão, coloca ela em frente à bicicleta. Agora, se você pretende acampar, é uma boa ideia levar também, porque lá você pode aproveitar um curso d'água, uma cachoeira ou a própria correnteza. Eu já fiz um teste com outro gerador, onde eu tinha uma série de pás que eram arrastadas ao sabor da correnteza. Então, mesmo com pouca água, era um ribeirãozinho bem raso, mas a água tinha força suficiente para girar uma sequência de 8 pás e fazer um gerador semelhante a esse, não tão grande, né? Mas que produziu energia também. Então, quer dizer, eu posso acampar com a tranquilidade de saber que enquanto o ribeirão estiver com água escoando, eu vou ter energia elétrica. Eu não vou poder precisar levar uma bicicleta e ficar pedalando isso no mato, né? Então, a própria natureza vai me fornecer a energia necessária para manter esse gerador funcionando. Tem a vantagem de eu poder contar com a água sempre passando ali, não tenho que levar combustível, né, para acabar sentindo o cheiro da cidade, né, cheiro de gasolina queimado no meu nariz, no meio do mato. O ruído também, que pode me incomodar, a fauna. Então, ótima sugestão para quem pretende acampar aí e não levar um gerador a gasolina. Aí fica a critério da criatividade de vocês. Bom, pessoal, é isso aí. Eu pretendo postar um outro vídeo aí, onde eu ensino vocês a ligar esse gerador. Isso é o mais seguro, é ligar esse gerador numa bateria, né? Vocês vão pegar os terminais aqui, ó, positivo e negativo, vão colocar numa bateria. E aí, quanto maior for a sua bateria, mais carga você vai colocar dentro dela. Em compensação, mais tempo vai ser necessário. Mas se você estiver usando uma correnteza, uma cachoeirinha, né, você construiu uma roda d'água para colocar na cachoeira ou na correnteza, a natureza vai produzir essa energia para você. Você vai estar fazendo suas atividades e a energia vai estar sendo acumulada dia e noite na sua bateria. Leve um multímetro, né, coloque na bateria para não deixar que a tensão dela ultrapasse os 12,5 volts. Você vai poder usar energia com a certeza de que no dia seguinte você terá energia
novamente. Mais que suficiente para você acender os seus LEDs, carregar a sua câmera, celular. Bom, é isso aí. No próximo vídeo eu mostro como é que você faz essa ligação, mas não é difícil não, é ligar mesmo. Positivo no positivo, negativo no negativo e deixar o gerador, né? Deixar o motor girando. Tomara que vocês sejam abençoados, como eu fui, né? Com um motor enorme desse. Mas qualquer motor de passo pode ser usado para fazer isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, porque dá uma força pra gente, né? Dá vontade de continuar tendo ideias. Se gostaram, dê um joinha também lá. Obrigado, pessoal.